Oi, gente, tudo bem? Eu vou passar esses minutinhos agora com você, né? Vamos discernir mais um pouco sobre algumas questões que regem a nossa vida católica, a nossa vida cristã, a nossa busca por Deus, né? E hoje eu vou falar sobre o tema vigiar e orar, né? O que leva a gente a se afastar de Deus e quais seriam alguns remédios, né, que foram propostos por santos, né, por pessoas de grande santidade que deixaram seus registros para nós, né. Então, eu separei aqui esse tópico, né, eu espero que você goste do assunto, né. Começando, né, o assunto, a gente precisa discernir que existem três formas da gente permanecer afastado de Deus. Uma é através de nossas concupiscências, nossas inclinações para as coisas pecaminosas, através do mundo também, a cultura do mundo, as coisas do mundo que estão contaminadas, né, também elas influenciam a gente. E a influência do maligno também, né, é uma outra influência externa que também vem direto a gente e sugestiona coisas para que a gente se mantenha afastado, né. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada tema, eles estão mais ou menos entrelaçados aqui, vocês vão ver e eu espero que o conteúdo que eu preparei aqui ele seja de um grande proveito para vocês, tá? Vamos lá. As pessoas que não são católicas te forçarão a abandonar sua fé em detrimento das razões delas. Né? Isso no dia a dia nosso, né? Quando a gente conversa normalmente com as pessoas, né? Atacando elementos da igreja que foram distorcidos ou mesmo a conduta de pessoas que não são um exemplo de santidade, né? Isso aí a gente vê frequentemente a críticas, piadas veladas, né? Coisas assim do tipo, é normal já, né, pra gente. Se não conseguirem te dobrar, ao menos te forçarão a uma heresia disfarçada de consenso. Isso é muito perigoso, né? E esse será o mérito deles ao fazer você se desviar da verdade absoluta. Não aceitando um consenso com as investidas, o próximo passo deles, né, os não cristãos, né, será a ridicularização e a acusação de intolerância com outras ideias, sem se darem conta de que Cristo não é uma ideia, mas uma pessoa, o próprio Verbo encarnado, o caminho, a verdade absoluta e a vida. Então, quando a pessoa não enxerga a verdade, realmente, quando a gente expõe a nossa fé, a gente fala aquilo que a gente é, o que a gente busca, isso soa como um choque para a pessoa, soa como algo ridículo às vezes para a pessoa, né? Então a gente tem que ter sempre em mente esse tipo de coisa, né? A pessoa que está com os valores mergulhados no mundo, ela vai tentar fazer de tudo para fazer com que você sinta alguma culpa de alguma construção lógica que ela tenha feito, né? Então, assim, a gente tem que sempre tomar muito cuidado a essas contaminações. Eu vou falar mais sobre isso aqui no texto. Apontarão para nossos erros sem compreender que também somos pecadores e que erramos. Se você praticar penitências e mortificações, e souberem disso, dirão que é maluco e que deveria ir se tratar. E até mesmo os católicos mornos terão repúdio das penitências e mortificações, chamando de fanático quem os faz, de arcaico da Idade Média e beato. Quem já passou por isso aí comenta aqui. Desprezando o exemplo de caminho de santificação dos grandes santos. Então, assim, quando você... Eu falei em outro vídeo, né? Uma das formas de fazer penitência é através da pequena via, né? De Santa Teresinha, né? Que em atos simples, às vezes você fala assim, não vou ligar o ventilador, não vou ligar o ar-condicionado para passar por um incômodo por 15, 20 minutos a mais para entregar por algum motivo, né? Seja para as almas do purgatório, para a conversão dos pecadores. Para as pessoas do mundo já é algo assim ridículo, né? Então a gente sabe bem, né, como que é isso. Podemos sentir os ataques corriqueiramente na mídia e nas ideias no mundo, e nas escolas que jogam crianças e adolescentes contra a igreja e a família, e também, né, vindo das universidades, onde a subversão do espírito chega a níveis alarmantes. E aqui é importante, né, um breve ponto também, quem tem criança na fase escolar, né, é importante acompanhar o que essa criança está aprendendo, o que o professor falou, né, que vai além, às vezes, da apostila, né. Ele tem ali um público cativo por um ano.
Então a gente tem que sempre prestar atenção nisso, né, e tomar esse cuidado, principalmente nessa fase de formação do intelecto da criança, que ela pode escorregar para o outro lado, né. E aí os pais, né, eles têm que estar em cima e sempre dando formação para as crianças, né. Então vamos lá para o texto. Em um mundo onde o exibicionismo ou julgamento do próximo baseado no que se possui e a inveja e a soberba são a regra cultural, o espaço do católico e da igreja diminui, e se entregar aos desígnios de Deus se torna cada vez mais difícil, principalmente para quem ainda possui um pé no mundo e outro na igreja. E também se torna mais difícil alguém que se deleita no mundanismo se voltar a Deus, sendo necessário um milagre, às vezes, para que tal feito aconteça. Às vezes o nosso estado de cegueira ele é tão grande que a gente teria que remar muito para a gente acordar para as várias coisas as várias camadas de dificuldade que se colocam entre a gente e Deus, né? Mas isso não da parte dele, é da nossa parte, né? Que a gente às vezes está muito enraizado nos conceitos do mundo, que o mundo ele se mostra para a gente e aquilo que a gente compra do mundo e não quer mais soltar, né? Além das investidas de caráter pagão, existe também uma infinidade de calúnias e distorções que os católicos recebem por parte dos protestantes. Infelizmente, isso é uma realidade. Antes que se possa pensar, disparam uma metralhadora de argumentos que podem deixar qualquer desavisado em choque. São acusações e citações bíblicas que de início parecem desmoralizar e esmagar tudo que é católico. O que está por trás disso é toda uma distorção e inversão da ordem das coisas. E quando se começa a entender que, ao jogar fora a chave de interpretação da Bíblia, que é a tradição apostólica, e assumir que os exegetas é quem são os reais iluminados, e não os apóstolos de Cristo, os erros começam a aparecer de forma gritante. Não que fazer uma exegese da Bíblia seja errado, isso inclusive ele foi inaugurado pela Igreja Católica, lá desde o início, quando reunimos as Escrituras. Mas toda análise ela está submetida à interpretação da tradição apostólica, né, que é o sustentáculo da Igreja, é o que foi trazido e através do magistério da Igreja Católica, né, a tradição apostólica e a palavra revelada, né, que a gente conhece como a Bíblia, né, a gente tem o tripé que forma a nossa fé, que ela é completa, né. Então uma coisa ela não se sustenta sem a outra, né. Atacam a Nossa Senhora, violando inclusive o próprio método deles, que é a da exegese pura, sem interpretação da Igreja, né. Pois está explícito na Bíblia que ela deverá ser chamada de bem-aventurada por todas as gerações, e que o inimigo colocará inimizade entre ela e a serpente, e entre sua descendência e a descendência da serpente. Então aí muita coisa se revela através desse comportamento deles. Quem tiver 2 neurônios entenderá o que está por trás destas seitas protestantes. E quando falamos em penitência, tratam isso com horror, pois descartam que Deus chamou os homens a participar de sua obra. E isso também está explícito na Bíblia, que é a participação do homem na obra de Deus, aqui, de salvação. Dispensando essa ferramenta de santificação e acomodando-se atrás da palavra fé, que para eles já foi muito distorcida. Esquecem que o catolicismo existiu até o fim do século IV, sem Bíblia, e que somente a tradição apostólica e o magistério da Igreja discerniram acerca dos livros inspirados e dos apócrifos. Quando a gente vê na Bíblia também outros argumentos aqui, né? Que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a Igreja, como é que eles explicam 1500 anos sem eles, sem um homem ter criado o protestantismo? Né? Então isso aí não tem explicação. Os corpos incorruptos na Igreja, os inúmeros milagres que são assim estrondosos, de absurdos, né? Eu já falei isso aqui um vídeo sobre a Eucaristia, os milagres eucarísticos. Né? Eu tenho que fazer um melhor, mais detalhado, com um histórico maior, né? Mas já tem aí um vídeo. Através da exegese pura e simples que eles defendem, você não consegue explicar a Santíssima Trindade, sendo Pai, Filho e Espírito Santo, a mesma essência e um único Deus. Você não consegue explicar. Pode perguntar para qualquer exegeta, você não consegue chegar a essa conclusão sem a tradição apostólica.
né? Então, se eles abandonaram completamente os preceitos da igreja, eles teriam que recriar a própria versão bíblica deles, escolher os próprios livros que foram revelados e também fazer um discernimento acerca da Santíssima Trindade. E, inclusive, essa questão ela é tão profunda que ela exige mesmo um ato de crença no que os apóstolos transmitiram para a gente, que foi um dos atritos que causou a separação da Igreja Oriental da Ocidental. Bom, vamos voltar para o texto. Mas antes de entrarmos em uma disputa, que façamos orações de conversão a nossos irmãos e também que tenhamos em mente que quem nos ataca não é de carne e osso, mas sim é o demônio que age através deles. Indicar um bom texto, um livro ou um vídeo explicativo pode ser muito bom nesses momentos, pois o embate direto apenas afastará mais ainda de Deus essas pessoas, né? E a gente quer trazer eles pra gente, eles não são nossos inimigos, eles são nossos irmãos, que eles estão indo por um caminho diferente, né? Eles não apostataram, né? Eles ainda acreditam na salvação, só que eles já têm vários elementos que são muito diferentes dos nossos e são conflitantes, e isso acaba levando também a um comportamento por parte deles de embate muito grande em relação a gente, de ataque à igreja, né? Podemos lembrar os protestantes que o próprio inventor do protestantismo, que é o Lutero, se arrependeu muitos anos depois de seu erro e voltou a ser católico. Isso aí não é uma informação que ela é difundida, mas ele, depois de muito tempo combatendo a igreja, falando muitas coisas, ele teve contato com uma outra pessoa que explicou para ele o fundamento da fé católica, né? Algumas verdades acerca da fé católica. E o próprio inventor do protestantismo, ele se tornou católico de novo. Então essa é a maior prova do erro que eles estão entrando, né? E sempre que atacarem a sua fé com argumentos, eles usam muitos argumentos prontos que vai te pegar de surpresa, que vai te surpreender. Fala, explica isso para mim, aqui assim, assado, assado. A Bíblia, ela fala isso, fala aquilo, fala aquilo. Não entra no embate direto, porque eles já estão com uma coisa mastigada e pensada, e você vai falar de improviso. O que você tem que fazer é buscar a interpretação correta da igreja, porque tudo que é argumentado por eles já foi pensado, já foi maquinado, já está pronto, e eles só estão repetindo coisas prontas. Se pegar uma pessoa desprevenida, assim, a pessoa ela vai entrar em erro muito facilmente, né, se não tiver assim, bem instruída, né? Então, tenha isso em mente, que para todos os argumentos que eles têm existe uma explicação correta, mas essa explicação ela vem da igreja e não da gente. Acabei insistindo mais com nossos irmãos que vivem na heresia, porque essa é uma fonte enorme de desvio da verdadeira fé e da verdade que vai muito além de nosso entendimento e que se chama Jesus Cristo. E aqui já entrando num tópico um pouquinho já diferente, já mudando um pouco de assunto, né? Não abraçar o mundo e seus valores materiais, sexuais e ideológicos significa isolamento e conflito certo, se refletindo na perda de um emprego, um projeto, de relacionamentos e por aí vai. Um bom caminho para manter nossa fé e buscar sempre o caminho de Deus pode ser feito através da adoração frequente ao Santíssimo no sacrário, da confissão e da presença nas missas, principalmente aos domingos, né? Métodos são sempre bem-vindos desde que observados pela Igreja. Um dos mais conhecidos e que fez um homem santo é o do Santo Inácio de Loyola. O livro Exercícios Espirituais nos ensina a observar nossas faltas, a meditar sobre elas, a nos mostrar como meditar profundamente nas orações e muito mais. Em breve eu farei um vídeo sobre o método dele, né? Então, uma das coisas, por exemplo, que ele ensina é o da oração pausada. Quando você for fazer uma oração, seja o Creio, ou o Pai Nosso, ou a Ave Maria, né, lá ele ensina 3 formas de se orar de forma mais profunda, né? Uma delas é, por exemplo, a cada respiração você fala uma palavra, né? Ou 2 palavras, né, de repente, se for uma palavra de conexão e tal. Aí você começaria assim, por exemplo, uma Ave Maria, né? Seria Ave, aí você respiraria, depois Maria,
bendita, cheia de graça, bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito, e aí continua, né? E aí você leva, sei lá, uns 3, 4 minutos para rezar, né? Um Pai Nosso, alguma coisa assim. E a profundidade disso ela é maior, parece que você absorve melhor o que está sendo dito, né? O que está sendo pronunciado. E aí você sente a oração, o poder da oração entrando em você. E lá tem muito mais coisas, né? Falando sobre a forma de observância que a gente tem que fazer na nossa vida, né? As penitências praticadas, né? E por aí vai. Eu esclareço isso melhor depois. E aqui no texto mesmo eu falo um pouco mais. De acordo com a Santa Teresa d'Ávila, a oração ordena o espírito, né? E são orações diárias, né, que ordenam o espírito. E a meditação dos mistérios do texto ou da palavra e a adoração eucarística elevam a alma e deixam-na muito mais próxima da essência de Deus. Né? Então, fazer o par oração diária e frequente e meditação ou adoração ao Santíssimo, essa combinação ela é uma forma de levar a gente também para Deus, né? E aí os reflexos na vida eles vão ser sentidos, né? A forma com que a gente vai existir no mundo, a forma com que a gente vai estar disposto a fazer as coisas de Deus no mundo, né? E por aí vai. Além dessas observações para mantermos nossa fé, devo salientar que a todo instante o mundo tentará oferecer algo disfarçado de boa coisa, mas a aceitação de algo errado pode te pegar através das inclinações aos desvios, sendo como uma tentação se consolidando em ato, de forma velada e sem que se perceba que de fato está ocorrendo, né? Isso aí acontece muito quando a gente está, às vezes, sem o discernimento sobre algo, né? E a coisa ela vem até nós e quando você vê já foi, né? Quando nos damos conta, já estamos em volta de nosso ego e esfriando na fé, no amor e na caridade, né? Então isso aí acontece e aí por isso a gente tem que fazer uma releitura das coisas que a gente está fazendo, né? A gente tem que estar sempre fazendo esse feedback com a gente mesmo. A gente está sempre que está introspectando sobre os nossos atos, né? A própria aceitação de relaxamentos quanto à vigilância dos pecados pode levar a uma vida totalmente pagã, tornando o ser cristão apenas uma virtude a ser observada, resultando nas famosas frases "não adianta ser cristão e fazer isso ou aquilo", usando uma afirmação que realmente é válida para justificar seu esfriamento na fé e tentar desmerecer o que é o caminho de santidade também, né? E verdadeiramente não adianta ser cristão na maior parte do tempo e tirar umas férias da cristandade para sair louco no carnaval ou no feriado. Não tem essa de eu vou ser cristão na maior parte do tempo, mas hoje eu vou ali aprontar, né? A gente não tem esse crédito aí, né? Na verdade, a gente é muito indigno de Deus e enquanto aqui na Terra, né, a gente ainda está buscando voltar para a casa do Pai. E se não fosse pela misericórdia de Deus com a gente, né, se não fosse pela misericórdia de Jesus pra gente, estaria todo mundo já destinado ao inferno, né? Então, assim, a gente, por nossas próprias forças, a gente faz muito pouco, né? E quando a gente faz, a gente é ajudado pelo Espírito Santo. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, né? Esse período de vida aqui, ele é temporário pra gente e a gente tem que aguentar o tranco por enquanto, né? E quando sofremos uma perda ou passamos por uma tragédia, sempre teremos o "cadê seu Deus agora?", né, que as pessoas sempre falam. Ou mesmo nossa própria recusa a algo que aconteceu e que nos gerou uma dor imensa, né? É a revolta contra Deus, né? A gente se volta contra Ele também muito fácil. Aqui a perda da fé também é notável. O amor a Deus diante disso tudo deve inclusive aumentar, pois nossa fé também está sendo testada. Que tenhamos em mente que nossas vidas não se encerram aqui e não é para esse vale de lágrimas que fomos feitos, mas sim para amar a Santíssima Trindade por uma eternidade, né? A gente sofre perdas aqui também e a gente pode se voltar contra Deus ou usar isso como um caminho de santificação também, né? Relembrando novamente o Santo Inácio de Loyola, que diz que a nossa entrega deve ser total, inclusive nos padecimentos e nas dores. Uma dor com Deus é santificadora, mas sem Deus é como o inferno já aqui na Terra.
Sim, erraremos, pois somos fracos e cegos quanto a muitas questões do espírito, mas abandonar a batalha e se entregar ao mundanismo por meio do relaxamento e relativização, nunca. E se mesmo com tal vigilância nós caímos o tempo todo, sem ela estamos perdidos. E que tenhamos a consciência de que quando nos fortalecemos é o Espírito Santo que está nos conduzindo, e que sem ele nada somos. Sempre que caímos, devemos pedir perdão e reparar nossos erros, seja na confissão ou com muitas orações, se o pecado for venial, recorrendo sempre à misericórdia de Nosso Senhor e à intercessão da Virgem Maria. E mesmo sendo pobres pecadores, sempre que possível, que levemos alguém caído a Cristo também. Para isso, nós devemos usar a inteligência ao abordar alguém, seja em uma sugestão de uma conversa informal, e sempre dentro de um contexto, né? Então, eu posso dar como um próprio exemplo meu esses dias. Eu estava conversando com uma outra pessoa que ela não era católica, mas ela era uma pessoa com grandes inclinações às coisas boas, né? E ela falou que ela era de uma outra religião, né, uma religião com uma característica meio nova era, que quer abraçar todas as coisas, né, e tudo. E a pessoa era bem intencionada. Eu vi essa pessoa, né, e como que ela estava sendo conduzida e a busca de espiritualidade dela, né? E aí, na hora, assim, eu tive um insight e eu pensei em contar a história do Carla Cutis para ela. Aí eu comecei a falar sobre a vida de santidade que ele tinha, né, aqui e tal, e o que aconteceu depois que ele morreu, inclusive, né. E o rapaz, ele foi contagiado por aquilo. Ele falou, nossa, que interessante, né, eu não conhecia essa história, né, eu vou pesquisar sobre ela depois, né. E essa é a nossa tarefa, né, principalmente, né, não é falar você está errado, né, é você abraçar a pessoa e trazer ela para você, né, você se tornar o que Jesus falou, né, o pescador de almas, né. O testemunho continua sendo a melhor forma de conversão, mas uma boa história pode contagiar o espírito de alguém que só precisa de uma abertura para o Espírito Santo agir nela. É o que eu falei, né? Essa é a maior chave para trazermos mais almas a Deus, abrir uma fresta no coração delas e rezar pela conversão dos pecadores. O Espírito Santo fará o resto e, se preciso, te utilizará novamente. Então você se coloca à disposição de Deus para que Ele use livremente da tua vida, né? E aí que é um dos pontos também da gente não viver pra gente, mas a gente viver de acordo com as inspirações que Deus trouxer pra gente, né? E por que que a gente não inicia hoje a nossa luta contra o pecado dentro de nós? Aquele vício, desvio ou falta que cometemos e que nos derruba o tempo todo, não pode ser combatido desde já? Por que não ser uma alegria a Deus, já aqui na Terra e não somente na eternidade? Em outro vídeo eu vou falar sobre a conversão de Santo Agostinho, né, e sobre o livro que ele mesmo redigiu, chama Confissões, que ele conta muito sobre isso, né, a vida mundana dele e de repente ele foi se deparando com as verdades, né, da igreja, né, até que chegou um dia que ele falou, cara, isso é a verdade e eu tô sendo sincero comigo mesmo, eu não quero abraçar uma mentira, eu quero abraçar a verdade, e ele se entregou para a igreja, né. E lá no final do livro, né, eu quero muito contar essa história depois em detalhes, mas ele conta que chegou um momento derradeiro, que ele viu que você tinha muita gente fazendo já o que ele queria fazer, mas ele não tinha coragem de fazer. E aí, de repente, foi o golpe final ali, né, aconteceu lá uma coisa grande na vida dele, que Deus colocou ele no caminho, que ele falou, cara, não tem mais como, eu tô entregue agora para Deus, né? E é uma história muito bonita ainda que eu vou contar, né, para vocês em mais detalhes, mas não foi um chamado só para ele, né, mas é um chamado também para todos nós, né, a gente ter uma vida de santidade, seguindo os caminhos de Deus. Sempre confiando na ação do Espírito Santo, na forma sobrenatural como a Nossa Senhora vem socorrer-nos nas tribulações e nos entregar aos pés de seu Filho, e na ação angélica em nossas vidas, que fiquemos firmes até essa etapa de nossas vidas se encerrar, para que tenhamos uma eternidade preenchida de amor a Deus. Para isso, vigiai e orai. Então fica aqui, né, o que eu quis transmitir a todos, né, sobre algumas observações, né, de como o mundo ele desvia a gente, e é todo dia que isso acontece, é todo tempo que isso acontece.
E, bom, se você gostou do vídeo, né, deixa um curtir aí pra mim, né, se inscreva no canal, né, vai ajudar muito a divulgar esse conteúdo, né. E eu espero trazer mais histórias para vocês, mais observações, né, que pode ser de grande proveito a todos, né. E muito obrigado, né, por ter assistido esse vídeo e até a próxima, gente.